Claro, meus irmãos. Se nós vamos viver uma relação inquebrável com Deus, nunca uma relação assim pode ser formada se houver reservas. Você concorda? Muito simples, entendemos por quê. Olhe para a vida conjugal. Nós podemos ter casais com 50 anos de casado. Eles são só amigos. Conseguiram ser amigos, já é muito, né? Porque alguns são inimigos debaixo do mesmo teto. Não é esse o propósito de Deus para a vida conjugal. O propósito de Deus para a vida conjugal é e tornar-se-ão os dois, no princípio, dominantes da vida conjugal. Mas como tornar-se os dois um, sem que haja uma exposição? Senhores, eu acho que essa história do casal, do casamento, e os dois se tornar um, a coisa mais linda que a gente pode entender, até do prenúncio do que é a vida eterna. O problema é que o maligno, ao saber disso, ataca. Ele não quer casamento. Ele não quer a comunhão do homem com a mulher. Ele não quer. E Deus sabe disso. E Deus permite que o inimigo atue na mente dele e dela. Então, qual o propósito teria Deus com isso? Exatamente para, mediante essa circunstância dele ou dela, ele e ou ela procurarem Deus. Porque o verdadeiro casamento se dá se ambos estiverem em Cristo. Senão não há um casamento à luz de Deus. Porque o verdadeiro casamento é primeiro com Cristo. Então, eu nasço de novo, então eu estou casado com Cristo, eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Agora, se o outro cônjuge não tem a mesma situação, não é uma só carne, é uma só carne até na intimidade da cama, mas não é dos dois. Um está com Cristo, o outro pode não estar. Então reflito sobre isso. Não estou aqui querendo ensinar alguma coisa, mas eu estou aqui provocando e em função do que o próprio Romeu Bonelli está falando, para cada um refletir sobre isso. Isso vale para os namorados e vale para qualquer relacionamento. O relacionamento homem-mulher está ligado ao relacionamento de Cristo com a igreja, de Cristo com a noiva, de Cristo com a esposa. E a esposa significa a esposa, a noiva, a igreja, o corpo de Cristo é tudo a mesma coisa, ou seja, é orgânico, é pessoas que nasceram de novo. Então a Bíblia usa uma série de termos, de figuras, de imagens, de tal forma que a gente possa ter revelação. Mas nós temos que procurar com amor e entendimento da vida espiritual. O Espírito Santo foi derramado há 2000 anos. E você garante com ele, não comigo, nem me prove nada, mas prove com ele que ele está habitando seu coração. É esse o meu desejo, que ele habite seu coração. São das vulnerabilidades. Né? Sem que as facetas da vida interior sejam alcançadas. E assim na nossa relação com o Senhor. Então, que sejamos encorajados. Não corra de Deus, não corra dele com as suas mazelas. Corra para ele com as suas mazelas. Ok? Não corra dele com as suas mazelas, mas corra para ele com as suas mazelas. E o inimigo faz exatamente o contrário. O inimigo esconde de você mesmo as suas mazelas. Se você não tiver a proteção de Deus, ou seja, a vivência com o Espírito Santo, o novo nascimento, as suas mazelas serão escondidas de você. Por quê? Porque o inimigo obnubila o seu discernimento. Cuidado. Por isso que Cristo fala que quem tem ouvidos ouça o Espírito. Porque ele é o único capaz de lidar com ele.
Vocês lembram uma figura que usamos também já aqui outras vezes? Quando você tem um jardim e ali tem uma rocha, quando você olha de fora, está ali ornamentando o jardim, flor do lado, paisagismo, aquela coisa tão bonita. Mas se você virar a pedra, o que tem debaixo? Vermes. Normal. Eles moram ali, são os vermes da terra. Eles fazem até o seu trabalho, né? Mas não deixam de ser vermes. Ninguém gosta, né? Melhorar um pouco aqui, meu coração está falando para falar sobre os vermes. Os vermes são aqueles que não têm a luz. Os vermes estão embaixo da pedra, eles não querem a luz. O ímpio e o religioso, ele não quer a luz. O inimigo obnubila a luz. Na Bíblia é dito que esse mundo jaz no maligno, porque ele está morto. Nós vivemos nele, mas espiritualmente ele está morto. Por isso que fala que esse mundo é um mundo de trevas. Trevas espirituais, porque todo mundo dirige automóvel, anda de jet ski, sei lá mais o que, está todo mundo enxergando. Sol bonito, choveu, a chuva caindo. Mas isso é uma visão natural. Nós estamos falando de espiritual. Os vermes não veem a luz. O ímpio e o religioso não vê a luz de Deus. Não tem vida espiritual. Por isso que a Bíblia fala que quem nasce hoje, uma criança que nasce hoje, ou nós, da presença de Cristo, nós estávamos, e quem nasce hoje, está mortificado, o espírito está mortificado, o nosso espírito foi mortificado lá no Éden, pela desobediência de Adão e Eva. Mas é possível, com a vinda de Cristo há 2000 anos, Pentecostes, Espírito Santo derramado, nós nascemos de novo. E aí temos a vida iluminada por Deus. E aí os vermes que estão no nosso coração, no nosso ego, com essa luz de Deus, eles vão morrendo. E é morrer pelos afetos do mundo. Os afetos do mundo provenientes do inimigo. Tem que morrer para eles. A cruz, ainda amanhã, às 10 horas, nós vamos ter a mesa do Senhor, né? Nosso estudo da mesa do Senhor. E eu vou colocar um estudo que eu estava estudando ainda hoje, que é os dois lados da cruz. Veja que legal. Veja que empolgante. Amanhã, às 10 horas. Mas eles estão vivendo muito bem ali, porque eles estão sem luz. Então, espiritualmente falando, o Senhor não nos pede para lidarmos cara a cara com os vermes do nosso coração. Ele pede que nós levantemos a pedra e que deixemos a luz brilhar. Os vermes, ó. Porque esses vermes não suportam a luz. Eles são vermes das trevas. Você lembra que quando o Senhor foi chamar É Lázaro de Lúcifer. volta, o que ele disse antes? Tirai a pedra. Sabe, irmãos, sem dúvida, isso exemplifica um princípio espiritual. Enquanto nós estivermos com pedras tampando antros do nosso coração, que nós achamos de prazer para nós, que nós não queremos nem que sejam vistas por outros, nem tocadas. Ah, meus irmãos, quantas mulheres cristãs casadas com maridos cristãos já sofreram por encontrar os seus maridos na madrugada vendo pornografia na internet? Senhores, presta atenção nisso. Olha a experiência dele, o que ele está falando. Ele está falando com pessoas que nasceram de novo. Imagina aqueles que não estão. Imagina os ímpios, os ateus, os religiosos. Ele está falando do casal, ambos, segundo o que ele acabou de falar, podemos voltar aqui. E aí o inimigo pega um ou outro. No caso aí, no exemplo, pegou o homem. O homem é mais vulnerável para esse tipo de coisa. E a mulher? Vulnerável para quê? Porque o problema é dos dois. Não tem um melhor que o outro. Somos todos pecadores. Todos que nascemos de novo estamos num processo de purificação. Portanto, somos todos impuros.
Vamos voltar aqui. Eu gostaria de ver se não tem mais alguma coisa para a gente apreciar Irmãos, nisso. sem dúvida, isso exemplifica um princípio espiritual. Enquanto nós estivermos com pedras tampando antros do nosso coração, que nós achamos